E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Juízes, leremos o capítulo 2. Agora o principal, Senhor, aqui está a Tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la e possamos ser instrumento do Senhor para que mais pessoas a conheçam, se assim for Sua vontade. Desde já te agradecemos em o nome do Senhor. Amém. Bem, temos no segundo capítulo 23 versículos no capítulo 2 de Juízes. Desde o versículo 1 em diante. Subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a este lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Sexto versículo. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. 10º versículo do segundo capítulo de Juízes nos diz: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarode, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto esse povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. 22º. Para por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. 23º e último versículo do capítulo 2 de Juízes nos diz: Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Bem,
por meio dos 23 versículos do segundo capítulo de Juízes, nos diz a palavra sobre Deus repreende os israelitas e nos fala acerca da morte de Josué e as respectivas circunstâncias em que se metiam o povo dito o povo do Senhor. Como é difícil a gente observar que as escolhas nos levam às respectivas consequências. E a história dos hebreus, a história do povo do Senhor, o Israel de Deus está marcado por momentos aqui registrados em que o povo se afastava do Senhor, era castigado. O povo se arrependia, voltava diante do seu Deus e o Senhor o perdoava. O Senhor constituía um juiz e efetivamente, enquanto está vivo esse juiz e o povo segue no caminho da orientação que por meio de Deus chega até eles através do juiz, o Senhor protege o povo. Quando o povo, na ausência, por falecimento, pela morte desse juiz, transgride, traz de volta todo o aparato das consequências dos seus próprios atos. Isso nos faz refletir que a boa-ventura do Senhor, por sua livre escolha, nos concedeu algo chamado livre-arbítrio. Só não dá para separar as consequências das escolhas que praticamos por meio deles. E possamos mais e mais buscar beber nas fontes de andar nos caminhos do Senhor, por uma questão de escolha, para que possamos colher as respectivas consequências das bênçãos do Senhor. Que haja mais e mais, na minha e na sua vida, na minha e na vida da minha família, na sua e na vida dos seus familiares, mais e mais do mover do Senhor, para que possamos viver conforme o seu propósito, exclusivamente em meio ao seu amor, favor e poder. Sucesso, que Deus continue a os abençoar, é o que desejo.